A gente já vai trazer esse Remo e Ferroviária. Ferroviária 2, Clube do Remo 0, no Mangueirão. Mas antes disso, pessoal, se inscreve aqui no canal, deixa o like se gostar do vídeo e compartilha com seu amigo torcedor para ele sempre ficar ligado, né? Pessoal, eu sou Alex Soares, eu trago essas análises aqui de pré e pós-jogo. Também trago notícias de mercado da bola, então é muito importante a sua participação aqui, inscrito com o sininho ativado, para você não perder nada. Pois é, vamos falar do que foi esse jogo. É um primeiro tempo que, na minha opinião, começa muito nervoso. O Clube do Remo ele não consegue colocar a bola no chão. O Clube do Remo é um time que é inimigo da posse. Na minha opinião, já começa assim falando no vídeo, porque a gente até respeita uma postura mais defensiva fora de casa, mas eu acho que dentro de um cenário de um Mangueirão lotado, de você jogar na sua casa, de você ter esse adicional, né? De você ter toda essa força, de você estar no G4 contra uma equipe que está na zona de rebaixamento, você tem que mostrar força dentro de casa. Não foi o que o Remo mostrou hoje. A Ferroviária, desde o primeiro minuto, com a bola no pé, rodando, tocando a bola. O Remo se defendendo em casa, jogando pelo contra-ataque. Achei uma tática, se pá, arriscada ou, se bem dizer, ruim, né? Ruim de você se defender em casa contra uma Ferroviária fragilizada que vinha de 6 jogos, se eu não me engano, sem vencer, e você coloca o seu time para trás para contra-atacar uma equipe que está na zona de rebaixamento. O time do Remo ele entrega muitas vezes essa bola para a Ferroviária no primeiro tempo. A Ferroviária joga melhor, por isso sai com o resultado a favor. É verdade que foi no finalzinho ali, mas na minha opinião a equipe que mais tocou a bola, a equipe que mais buscou de forma certa o gol foi a Ferroviária. O Remo, como eu disse, muito no contra-ataque, muito no erro dessa Ferroviária. Então o Remo não conseguia ter a bola, não conseguia ter as ações, não conseguia ter o controle do jogo. Então a gente sai com 1-0 para a Ferroviária no primeiro tempo. Achei já para falar aqui o cartão do Pedro Rocha infantil, isso vai ter consequências quase no meio do segundo tempo. A gente começa o segundo tempo com o mesmo volume, com o mesmo jogo. A Ferroviária, ela mesmo defensiva, ela mesmo recuando seu time com 1-0, ela consegue ter mais a bola que o Clube do Remo. A gente vai para um cenário que vai ficando pior, o desespero vai começando a bater. O Remo, claro, cria mais oportunidades com esse desespero. Temos a expulsão do Pedro Rocha, num cenário que já estava tudo perdido, né? A Ferroviária ela rouba uma bola com o Netinho, faz o segundo gol. Então o Remo ele no desespero começa a querer empilhar chances, começa a querer apertar a Ferroviária, mas na minha opinião a Ferroviária é sempre bem mais calma, sempre tocando a bola, sempre rodando, fazendo o tempo passar, e o Remo sempre desesperado, sempre tentando o gol de qualquer forma. Então as coisas não podem ser tomadas dessa maneira. Eu acho que um time como o Remo, que joga em casa, que tem o fator torcida, o fator campo, o campo do Mangueirão é muito bom para você tocar a bola. A Ferroviária, ela aproveita isso. Então, na minha opinião, o saldo é muito negativo. São alguns jogos sem vencer, muitos empates e agora uma derrota. O que será que o Antônio Oliveira vai fazer para levantar o moral? Ainda quero falar do técnico. Achei que mexeu mal. Eu venho falando aqui com o Antônio Oliveira, ele não tem muito controle do que ele tem na mão ainda, por conta desse pouco tempo, mas não dá pra gente ficar passando pano todo jogo. O Antônio Oliveira, ele tem mexido mal, é verdade que nos outros jogos ele tem acertado algumas substituições, mas na minha opinião hoje ele mexe mal. Ele meio que troca 6 por meia dúzia, então quando você tá a fim de vencer o jogo, é verdade que você tem o fator do jogador a menos. As duas faltas do Pedro Rocha, na minha opinião, foram muito infantis. Foram faltas para amarelo, sim. Foi para ser expulso, sim. Então, tanto é que ele nem reclama, ele sai calado, sai de cabeça baixa. E hoje o Clube do Remo não demonstra o seu melhor futebol. No Mangueirão vinha sendo diferente, desculpem. Vinha sendo diferente, o Clube do Remo ele tinha no Mangueirão uma força que em outros jogos ele não demonstrava, mas em casa sim ele conseguia se impor, conseguia apertar o adversário. Mas hoje a gente viu um jogo bem diferente do que a gente vem vendo nessa temporada do Clube do Remo.
Então, pontos a se destacar foi a boa marcação da equipe da Ferroviária, a posse de bola, o controle do jogo. Pontos negativos foi o Remo ter entrado de uma maneira defensiva, de uma maneira que não tinha bola, de um time que está na frente, lá na tabela, mas joga como se estivesse buscando algo menor no campeonato. Na minha opinião, o Remo ele tem que cair a ficha que ele está disputando uma vaga para a Série A. Então ele não pode entrar dessa maneira, desatento, entrar defensivo, entrar jogando por uma bola. Ele está em casa, por favor, né, gente? Ele está no Mangueirão lotado, então tem que sair com uma vitória do Mangueirão. Pontos negativos também. Pedro Rocha perdendo muito gol, chutando bola para cima, displicente nas finalizações. É verdade, fez uma jogada ou outra ali legal, mas para o jogador do nível dele tem que entregar mais. Marrone muito apagado, Davó também muito apagado. Então fica sobrecarregado também o Pedro Rocha, é verdade, mas tem que entregar mais. Então é isso. O que será que o Antônio Oliveira vai fazer para tirar o Remo dessa situação? Se não reagir logo, deve ter uma queda livre aí na tabela. A gente não quer isso. A gente via o Remo muito forte lá em cima. Então tem que reagir logo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a minha análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. Deixa o like se gostar do vídeo. E compartilha com seu amigo torcedor. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.